você que nos acompanha hoje. Estamos aqui, as meninas do C3Decast. Hoje nós temos uma convidada, como sempre, de honra, né? Só que a minha pergunta para você hoje é a seguinte: como anda o seu casamento? Você tá casado, descasado? Como é que é? Antigamente era tico-tico no fubá. Como é que é isso? Como é que está a sua vida amorosa? Você acredita no casamento ainda? Você ainda acredita no felizes para sempre? Hoje nós trouxemos aqui uma especialista para ajudar você. Você que tá com aquele casamento meio frio, meio esquisito. Hoje é contigo que eu tô falando. Ou você que ainda não arranjou um casamento. É hoje que você vai arrumar, não é mesmo, meninas? Com certeza. E a Eliane vai fazer a apresentação dessa nossa convidada. Mas antes, você já sabe. Compartilha, dá aquele joinha, o coraçãozinho, faz tudo aquilo que é preciso fazer para ajudar esse podcast, que é o podcast mais cultural do Brasil, né, gente? Então vamos lá, com vocês... Eliane. Obrigada, Cicleia, Dayana. Vamos lá apresentar nossa convidada especialíssima. Hoje temos a honra de receber a esposa do pastor Roberto Inácio. Ó, já ficou uma dica, hein? Ela é mãe da Ana Lúcia e da Raquel. Ela é avó do Joshua e Summer, Estevão e Ami, acho que falei certo. Ela é pastora, ela é psicóloga, ela é palestrante e debatedora da Rádio Melodia. Com vocês, temos a honra de receber, com muito carinho, Elizabeth Inácio! Que honra, que bom! Prazer ter trazido você para cá. Uma alegria, né? É uma alegria. Poxa, gente, vocês são maravilhosas, são muito fofas vocês. É fácil falar aqui, é fácil trazer alguma coisa. Eu espero, né, que seja assim uma bênção e um direcionamento para quem vai nos ouvir, seu casamento, do jeito que está, do jeito que precisa ficar. Estamos aqui para isso, né? Para ajudar no que a gente puder. Aliás, eu sou casada há 52 anos, né? Com a mesma pessoa, Roberto Inácio. A gente casou em volta de... A gente tinha 20 anos, mais ou menos. Estamos casados há 52 anos. Um casamento maravilhoso. E muita coisa do que a gente vai falar aqui, eu tenho passado por isso. E gostaria muito de compartilhar tudo isso com vocês. Ai, que Nossa! linda! Aí, hein? Presta atenção nas Não é dicas. pouca coisa, não. 52 anos, Hoje hein? o coração, olha, vai bater forte. Doutora Elizabeth Inácio, me diz, ainda vale a pena casar em um mundo onde a individualidade é tão exaltada e a liberdade parece a moeda mais valiosa? Me diz aí. Agora mesmo é que vale a pena casar. Porque antigamente a gente não sabia de tudo que a gente sabe agora. A gente não lia, a gente não ouvia tantas experiências. Agora, você sabe de tudo, sabe que a individualidade não dá no casamento, que o casamento sempre é a dois, sabe que a liberdade é uma liberdade limitada entre os dois e não é só nossa. Quer ficar livre? Não casa. Casou? Vamos ficar com uma liberdade limitada, eu para ele para mim, ele sim concordando com tantas coisas, estudos e tal, e também eu concordando com tantas coisas, viagens, como tem sido a nossa experiência. Então, é mais do que bom casar agora, sabendo disso tudo. Quem não sabia antes sofreu mais. Mas você está solteiro, está solteira? Busca casar, compreendendo melhor ainda. Eu sei que a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas com certeza, fica sozinho não. Ficar sozinho é muito ruim. Verdade. Fica a dica, hein? Vamos lá. Hoje em dia, quando as pessoas casam, você acha que eles estão esperando essa perspectiva de ficar casados, ou você acha que eles vão casar pensando, se não der certo, amanhã eu separo? Eu espero que seja o primeiro, né? Mas eu sei que, na realidade, é o segundo. Olhando para hoje, para a facilidade que a gente está vendo de divórcios, de separações, eu sei que é o segundo. Mas o primeiro é o melhor. Eu tenho um livro foi nosso primeiro livro que a gente escreveu, foi Ficar Casado Não é Fácil. E esse livro fala exatamente dos ajustes, porque todo casamento é bom. Você se casou com essa pessoa porque amava, via alguma coisa nela, ela também via alguma coisa em você, mas nós precisamos de ajuste em todas as áreas.
Na área financeira, na área de ficar com o companheiro, na área de liberdade, na área da individualidade, que a gente vai perdendo um pouco, não toda. Então, nós só precisamos de ajuste, porque todo casamento é bom. Eu não estou falando só casamento de evangélicos, não. Todo casamento foi Deus que criou lá no Éden. Ele juntou um homem e uma mulher. Vocês vão ficar casados, vocês vão cuidar do jardim. Deu trabalho também, viu? Porque o trabalho é necessário no casamento. Deu filhos, porque quem é que quer casar sem ter seus filhos? Mas, na verdade, os dois precisaram se ajustar, assim como eu e você. Então, casou? Vamos embora, vamos ajustar. Separa não. Nada te garante que ficar sozinha vai ser melhor. E nada te garante que o próximo casamento vai ser melhor também. Quantas vezes mais a gente vai separar para tentar de novo? Não é melhor tentar agora? Ver esses ajustes que precisam ser colocados? Peça ajuda, leia livros, sabe? Procure um profissional para a sua vida, mas não desista do seu casamento, não. Porque ninguém te garante que vai ser melhor depois. E assista podcast. Por favor. Tem muitas dicas aqui. E quando essa paixão acaba, essa paixão inicial, aquele fogo da paixão acaba, o que realmente resta, isso é suficiente para manter essa relação a longo prazo? Olha, feliz o casamento que teve essa paixão, para começar. Essa paixão, carne, né? Da gente se ver, que delícia. Se abraça na cozinha, né? E tá toda hora abraçado. Que delícia, aquele bilhetinho, aquela flor fora de hora. Tudo isso faz parte da paixão. Mas a paixão, ela só evolui. Essa paixão inicial, ela evolui para uma paixão assim que junta cuidado, junta presença. Sabe assim, quando o esposo chega em casa, a esposa chega em casa depois do trabalho, que delícia ter chegado. Isso é paixão. Isso aí é você ainda gostar da mesma pessoa. Então, e também na área sexual. Porque a paixão que a gente tem, esse pega-pega que a gente tem no começo do casamento, ele não termina nunca. Porque se a paixão evolui, ela fica melhor. Se a paixão é carne, é pegar no outro, é sentir, a vida inteira a gente pega. A vida inteira a gente sente. Então, ela muda assim a intensidade do calor humano, aquela coisa, mas ela continua, melhor ainda, porque você cuidar do outro, você conhecer o corpo do outro, você conhecer a intensidade dele, quando ele está bem, o olhar dele, isso é paixão. Quem ainda conhece o olhar do seu esposo, o olhar da sua esposa, quando está bem ou não, isso é paixão. Paixão com conhecimento, paixão com cuidado. Então, ela nunca acaba, ela só melhora. Eu acho que tem uma paixão com maturidade, não é isso que você está falando? Já vai, né, tendo uma maturidade Com naquele certeza. relacionamento e aí você já consegue. E aí nada mais muda, só melhora. Porque quando a gente não tem mais que brigar, quando a gente não tem mais que se impor por uma situação, não tem por que a paixão ir embora, porque ela apaga, ela acaba quando a gente vai perdendo o fio da meada. Ah, eu também não posso isso, não posso aquilo. E aí a mulher, pelo menos, ela se separa daquele físico, porque a mulher precisa de estar emocionalmente bem para a paixão vir nela. Então ela começa a perder um pouquinho, não era bem o que eu queria, não era isso que eu achava. Mas quando, na verdade, você se aproxima do outro, ama o outro, é para a vida toda, gente. Como eu falei, sou casada há 52 anos, que maravilha ver ele chegar, que maravilha estar com ele, que maravilha, o toque ainda é o mesmo, minha mão não mudou, nem a dele mudou. Então, essa paixão depois é bem melhor, é madura, é gostosa, é você saber por que gosta e de quem gosta. E decidiu estar ali, né? E decidiu estar ali junto, né? Verdade. Muito importante isso que você falou a respeito da mulher, que ela precisa desse contato. Isso é muito importante, né? Muito. E passa, doutora, pelo campo da observação, pelo campo do cuidado e da maturidade, né? Esse processo de manter um casamento. Qual é a maior dificuldade de se manter um casamento? Eu acredito que é um realmente conhecer o outro. E essa comunicação, ela não pode acabar. Esse sonho dos dois não pode acabar. Não tem como a gente viver bem se eu tolir o sonho dele. Ou se ele tolir o meu sonho. Eu gosto muito de um casamento que o outro faz o outro crescer. Eu falo muito sobre isso. Deixa ele estudar. Ah, mas eu também quero. Mas ele não é o provedor, deixa ele primeiro.
ele estuda, ele ganha melhor. Depois você vai, seus filhos estão pequenininhos, segura essas crianças por enquanto. Depois você cresce também. Não precisa de disputa. Casamento que tem disputa, ele vai ser muito difícil. Mas se nós realmente nos comunicarmos, eu quero que você cresça, eu quero que você seja melhor. Vai fazer um curso, falo muito isso com as mulheres. Deixa seu marido estudar, estude também, porque o casal vai ficar equilibrado, não no sentido de competir, porque cada um vai ter o seu salário, o seu trabalho. Então, na verdade, o casamento ele é maduro quando eu entendo que ele precisa crescer e ele entende que eu preciso crescer. Não é uma guerra, ao contrário, é uma união, às vezes difícil, mas a gente cresce e fica muito bom. É isso mesmo, tem que ser parceria, né? Senão não tem por que estar casado. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Pastora Elizabeth, doutora Elizabeth, ai meu Deus, não sei nem como chamar. Mas a minha pergunta é, eu sei que existem pessoas que ficam casadas somente por causa dos filhos. O que a senhora pensa sobre isso? A princípio, eu penso que é uma boa ação. Porque tem tempo para tudo, Sicléia. Quem casou, teve seus filhos, tem que ter responsabilidade com seus filhos. Eu trato pessoas, eu ajudo pessoas que estão na iminência de um divórcio. E eu sei que está difícil para aquela pessoa. Então, a minha função é fortalecê-la emocionalmente, porque vai ficar muito pior depois. A não ser que seja uma causa, assim, de violência, de abuso, entendeu? Que os próprios filhos estão sofrendo também, que eles estão vendo isso tudo. Mas eu acho que dar um tempo é bom. Me perdoe, eu sou uma pessoa de mais idade, né? Eu nunca vou falar, deixe tudo e vá viver. Não. Os filhos são nossos, são responsabilidade nossa. Antes de pensar em você, pense um pouquinho neles, daqui a pouco eles vão crescer. Enquanto isso, não fique só pensando nos seus filhos, chorando na cozinha, não, quando você está lavando louça, não. O que eu fiz da minha vida? Não, faça um curso. Ah, mas eu não tenho como sair. Tem sim, tem curso online. Eu terminei toda a minha faculdade online. Eu fiz o meu TCC online, você pode também. Um curso de inglês online. Faça alguma coisa para preencher além dos seus filhos. Até porque, se realmente separar, o que eu espero que não, você já vai pronta. Você não vai ficar aquelas mulheres que ficam me dá meu dinheiro, me dá uma agonia. Aquela briga, e vai para a né? justiça, aquela briga. Seus filhos vão ver isso tudo. Então, se você for inteligente, espera um pouquinho, mas enquanto espera, se prepara, porque a vida ainda não acabou. Lá na frente, você pode sim ou transformar o seu casamento numa coisa boa, porque até mesmo quando você estiver estudando, quando você estiver se inteirando de outras coisas, vai esquecer tanto esse lado, né, emocional que a gente sofre, e daqui a pouco seu marido olha e fala, nossa, não é que está estudando? Não é que é uma beleza? Isso. Quem sabe acontece aí Um outro olhar. um outro olhar, Volta a essa mulher admiração, inteligente. né? Eu vejo, às vezes, meu marido olha para mim, todo mundo que fala alguma coisa, ele fala, nossa, ela é boa, ela é inteligente. Sabe? Porque, às vezes, quando eu vou num lugar, dar uma palestra que ele está, nossa, foi muito bom. Você sabia isso? Isso renova o casamento. De repente, você está querendo separar porque você não conhece bem essa pessoa, ainda não foi no fundo desse suco, né? Depois é que a gente conhece. De repente, você também se transformando numa nova mulher, ainda dentro de casa, se transformando num novo homem, ainda dentro de casa, olha, quase 100% de certeza que as coisas podem melhorar. E vocês se conhecerem melhor e verem que os dois são inteligentes, os dois podem crescer e assim os dois podem viver. É se preocupar com o que está dentro de casa, né? Porque às vezes a gente, nesse mundo de internet, a gente quer chegar e... o do outro, do vizinho é perfeito. Sempre melhor. Sobre esse mundo de internet, tem uma pergunta, né? Não, e valorizar a sua pérola. Cada isso, um. Você não casou à toa. Você casou amando esse homem, essa mulher, para depois jogar fora. Isso.
Sabe? Então, não faça isso. Com certeza. Vamos lá, Eliane. Não, é complementando, é complementar, com certeza. Essa superexposição das mídias, né? Da pornografia, dos relacionamentos ideais e irreais, né? Aquela propaganda da margarina, né? Da família. E que estão distorcendo a nossa percepção sobre a intimidade e sexualidade dentro do casamento. O que você tem a falar sobre isso? Sobre a mídia, né, excessiva? Eu acho que cada casal que precisa de olhar a mídia para crescerem, para melhorarem, estão com problema. Porque a mídia é mentirosa. Muito. Muitas vezes você vai ver um filme pornográfico e aquelas pessoas não estão fazendo aquilo. É verdade. Elas não estão fazendo aquilo, estão te enganando. É. E a pornografia, ela nos engana no sentido de que é mentira. As pessoas estão ganhando dinheiro para fazer aquilo. É só um filme. Ali tem mulher casada, ali tem homem casado, mas são atores dessa área. E o de cá está tão enganado, achando assim, olha, isso vai ser tudo para a minha vida. É mentira. Então pense nisso. Segundo, o casal que precisa da internet para fazer alguma coisa está muito pobre. Está muito pobre. Porque a gente pode ter um sexo maravilhoso, a gente pode conversar sobre isso, melhorar sobre isso. Eu falo muito sobre problemas sexuais no casamento, e um tempo desse pediram que eu falasse sobre sexo proibido. Né? Exatamente o que você está falando, são essas coisas malucas que tem por aí. Hoje em dia tem muito, um quer só olhar, né? O outro quer participar, e acaba levando a esposa e tal, e no final acaba todo mundo aderindo. Isso daí, quando você volta para casa, sente o quê? Acho que um vazio. Vazio, eu ia falar isso, um vazio. E é uma mentira. É. Não é a sua esposa, não é o seu esposo. Então, quando me chamaram uma vez para falar, falei até no encontro de casais, me pediram sexo proibido. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar de sexo proibido? Né? E quando eu cheguei lá, que eu abri a palestra, eu falei, engraçado, vocês querem falar de sexo proibido, né? E eu vou perguntar para vocês sabem fazer sexo? Olha! Sexo normal, com aquilo que dá prazer para o homem, aquilo que dá prazer para a mulher. Vocês sabem? Vocês não sabem. Vocês, por um acaso, conhecem a função do clitóris? Vocês sabem que... Posso falar isso? Pode. Pelo amor de Deus. Vocês sabem que ele tem 2 lugares de prazer? Não, só sabe um. O outro ninguém sabe, porque não estudou. Não estudou sobre. Aí você prefere ver, você prefere colocar aquilo dentro do quarto, sujando o quarto de vocês, sujando a mente de vocês, porque é mentira ou maligno, e a gente traz para dentro da nossa casa. Tudo que na área sexual você traz de fora para dentro só vai prejudicar. Sabe por quê? Hoje você traz um brinquedinho, amanhã você traz um filme, você vai enjoar do brinquedinho e do filme. O que mais que você vai trazer? Um animal? Uma criança? Porque pornografia é isso. Quem enjoa da pornografia de adulto vai para cavalo, vai para cachorro e vai para criança. Porque a pornografia, ela cresce na nossa mente. Tem uma hora que você fala, não quero mais isso não, já enjoei. Você vai para onde agora? Não é melhor a gente que casou explorar aquela pessoa no sentido de conhecer? Onde é que você gosta de um carinho? É no pescoço? Eu detesto que peguem no meu pescoço. Eu sinto cócegas, sabe? Mas vai explorando onde que é aqueles gatilhos que a gente pode ter uma vida de sexo normal e abençoada e que vai fazer o nosso casamento durar muito tempo. Para você chegar, e você pode chegar a 84 anos de idade, querendo sexo e podendo, porque você aprendeu que alguma coisa vai mudando na gente. O seio cai, né? E o homem também tem outras coisas, mas acontece que a gente se conhece. O que é bom? Eu fiz um trabalho na faculdade que só tinha idosas. Eram 25 idosas. Eu fiz 2 vezes esse curso de extensão. E uma idosa de 84 anos chegou para mim. Ela chegava com muita depressão e tudo. A gente brincava, ria, conversava e tal. Aí um dia ela falou assim para mim, ela pediu para beber água e a gente levava. Ela falou assim, queria tanto arrumar um companheiro. Eu falei, é mesmo, vó? Você quer dormir de conchinha? Quer dormir de conchinha, não, eu quero é sexo mesmo. 84 anos, então a vida existe. O sexo existe até depois. Nós não precisamos disso. Eu refuto totalmente a pornografia. Para mim, é zero.
É zero, gente, porque você pensa que é bom, mas o que você pensa que é bom está estragando o seu relacionamento. Deixou de conhecer a sua esposa, deixou de conhecer o seu esposo para conhecer alguém lá longe que está mentindo para você e que não pode te dar prazer nenhum, no sentido durável, né? Gera um vício, né? Perfeito. Sem contar que é um vício. É vício. Isso que você estava falando me fez lembrar, sabe o quê? Quando você falou, vai caindo, vai caindo tudo, né? Mas é tão interessante quando vai caindo tudo a dois. A dois. Porque não cai só com Porque a gente um. não tem vergonha. Exatamente. Quando Porque você vai arrumar envelhecer é namorado novo pra tirar a maravilhoso. roupa? É, Você, um namorado novo, mas um marido que já te conhece, me pegou novinha. exatamente. Sabe? Nossa, nós dois novinhos, gente. Envelhecendo juntos é incrível isso. E o sexo não morre, gente. O sexo continua sexo, é uma delícia. O prazer é uma delícia. Tem que continuar até velhinho, porque é isso que faz brilhar os olhos, com certeza. Então vamos falar aqui de ciúmes. Ciúmes é um sinal de amor ou sempre indica insegurança e, potencialmente, um comportamento abusivo? Porque tem ciúme que é muito esquisito, né? A primeira fase do ciúme é assim, você acha que é seu. Porque Possessivo, o ciúme né? é do que é meu. Inveja é do que é do outro. Você já viu isso? Eu invejo o que é do outro, mas ciúme é do que eu acho que é meu. E até parece que o marido é nosso, até parece que os filhos são nossos, eles estão conosco, mas eles não são nossos, eles são de Deus, eles são da vida, eles são do projeto da família no mundo, sabe? Amanhã eles vão embora, você está morrendo, porque achou que era seu. Né? E a gente gosta muito de trabalhar isso, verdade. tem que fechar ciclo. Então, a primeira fase do ciúme parece legal, mas nada é legal quando eu penso que sou o dono. É a primeira fase. A segunda fase do ciúme é o ciúme tóxico. Essa é uma emoção tóxica. Essa é uma emoção que não faz bem o casamento. Quem tem esse ciúme, esse segundo tóxico, inveja amargura tudo isso vai te levar à depressão, vai te levar a muitas coisas, ansiedade, porque quem você acha que é seu, sabe? Então, na verdade, nós precisamos tratar esse ciúme. Eu já tratei algumas pessoas com ciúme tóxico que estava estragando o casamento. Porque a pessoa não pode demorar 15 minutos. Gente, quem é que não demora 15 minutos no Rio de Janeiro? Você sabe lá, trânsito e tantas outras coisas. A gente que mora em Jacarepaguá pega uns negócios ali que tu não chega nunca. E fala muito também da história da pessoa, né? O ciúme, às vezes, é um reflexo do que você viveu no passado, né? Essa é a última parte, insegurança. Porque o ciúme, que parece normal para você, ciúme do que é seu, né? Não, alguém vai tomar. Não toma não, amor. Se você ficar legal aí nesse lugar, ninguém leva. Sabe? Se seu marido olhar para você e ver uma pessoa quase completa, porque completo ninguém ele fala, eu não estou nem doido de mudar. Sabe? E aí, esse ciúme vai passar para tóxico. E aí, sim, é insegurança total. Aí você adoeceu desse negócio de dizer, eu preciso grudar, eu preciso segurar. E quanto mais você amarra, quanto mais você segura, mais a pessoa tem vontade de ir embora, porque ninguém aguenta. Porque o ciúme dói, né? Olha, eu lembro da Elza Soares, ela tem até uma música assim. Eu lembro. O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, dói na planta dos pés. E ela era muito ciumenta também. Eu lembro dessas coisas que tinha. Oh, meu Deus, essa entrevista. O medo de perder, né? A infidelidade, né? Vamos falar de infidelidade. É sempre um sintoma de um problema maior no casamento? Ou pode ser vista, em alguns casos, como uma busca por algo que o parceiro não pode oferecer, sem necessariamente invalidar o relacionamento? A infidelidade, ela tem muitas coisas, muitas conotações. Primeiro que tem gente que já foi criado numa família de infiéis, numa família de pessoas que facilmente trocavam. Então, para você é normal trocar, é normal, né? Agora, todo casamento falta alguma coisa, gente. A outra coisa da infidelidade é que a pessoa tem um vazio tão grande que você pensou, isso é uma coisa errada, a gente pensa que o casamento vai preencher todos os nossos vazios.
Isso não é verdade. A tal da Nenhum metade homem. da laranja. Aham, metade da laranja, o que é isso? Que Às vai vezes- faltando um pedacinho? Mas você já Eu viu? sou a laranja inteira. Você já viu que tem laranja que a metade tá boa e a metade tá ruim? Você já viu isso Já. também? Você até sara ali, pega aquela parte. Então, se a gente for jogar para isso aí, a gente vai ver que tem muito problema dentro de casa. A gente tem muitas questões não resolvidas. E o casamento é para resolver essas questões. E aí, outra coisa que eu acho da infidelidade, que pode ser, como eu falei, de família. Ah, mamãe largou meu pai, ainda era pequena. Então, para você, é normal porque é uma saída. É uma saída para não apanhar, uma saída para não sofrer, é uma saída para resolver o problema. Melhor seria enfrentar e resolver para amanhã ou depois você falar, eu ganhei isso aí. Eu ganhei essa guerra. A outra coisa é esse vazio que a pessoa vai para o casamento. Eu quero ser feliz. Alguém tem que me fazer feliz. Eu quero isso, eu quero aquele. O rapaz também vai para isso. Ele também vai para ser feliz. Além de lavar a cueca dele, além de botar tudo em ordem. Então, cada um está esperando alguma coisa do casamento. Então, a infidelidade, às vezes, ela é um pouco de preguiça de resolver as coisas. Olha, Já nunca tinha escutado discuti, isso. já discuti uma vez, já discuti duas vezes, não vou mais falar isso. Não precisa discutir. Sai, senta numa praça, bate um papo. Eu não sei se eu sou diferente. Eu sempre coloquei os pingos nos is. Eu sempre tive coragem, desde cedo. Sou casado com uma pessoa totalmente diferente de mim em tudo. Muito mesmo. Em tudo. Inclusive é mais crente que eu, sabe? Em tudo. Só que eu sempre fui assim, voltada à conversa. O casamento começou difícil, o primeiro ano, Jesus tem misericórdia. É isso mesmo esse negócio? Meu Deus! Tanta responsabilidade na igreja que não se dava um conflito, uma coisa enjoada. Só que hoje aprendi que conflito é só para a gente resolver, não é para brigar. É para a gente levantar as causas do conflito e tentar resolver. Mesmo assim, eu, menina, 20 anos, 21 anos, eu falava assim, tem alguma coisa em mim que você não gosta? Tem alguma coisa que você acha que eu preciso melhorar? Isso não me humilhava de jeito nenhum, porque eu só puxava. Ele dizia, se você fizesse isso ou isso, eu ia gostar mais. Eu falava, e você? O que você pode melhorar nessa área? Que ele perguntava, tem alguma coisa? Esse diálogo, gente, é tão necessário. E quem é infiel tem preguiça de resolver a situação. Então porque foi de família, ou porque tem preguiça de resolver, ou porque acha que vai ser feliz de novo. Quem te garante que uma pessoa infiel, a outra pessoa que ficar com você, já sabe a tua ficha, já sabe que tu foi infiel no outro. Então, presta atenção. Uma vez eu li um texto na Bíblia e eu pensava muito diferente a respeito dele, tá? E eu pensava assim, me perdoe falar, mas eu achava adultério é como qualquer pecado. É como mentir, como isso, como aquilo. Baseado no que eu falei agora de que a tua ficha fica suja, lá em Provérbios, capítulo, não sei se é 23 ou 26, é mais ou menos isso, diz assim que o adultério ele é uma mancha para a vida toda. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, eu estava completamente errada, porque eu xingo um palavrão hoje, mas não é uma mancha para a vida toda. Eu demoro a perdoar, mas é mais um adultério, quer dizer, infidelidade. A Bíblia que diz, mancha você. Então, se você não foi, só está com vontade, não vai não. Olha para ouve esse podcast. Ouve o que a gente está falando aqui, porque presta atenção na minha idade. Tenho 73 anos, sou casada há 52 anos. Você acha que a gente nunca brigou? Você acha que a gente nunca passou por momentos difíceis? Tá? A gente passou e a gente venceu, sem infidelidade. Presta atenção nisso. Se for preguiça, comece, vá para um psicólogo, pede ajuda, faz alguma coisa, mas mantenha seu casamento enquanto você puder. Tem algumas coisas que eu acho que não dá para conservar o casamento, principalmente violência. Não dá. Para mim, não dá. Não daria para mim e não vai dar para você. Porque aquela pessoa vai fazer de novo e de novo e de novo. E pode piorar, né? Pode piorar, pode morrer. Parece que no Brasil ficou legal agora matar a mulher. Né? Então, pense nisso.
Não sei se eu estou falando muito. Falem aí, meninas. Não, tá ótimo. Eu adoro tá o microfone. Eu tô adorando escutar. Né, a pessoa tem que entender também, né, que a infidelidade mata o outro. Mas não mata o corpo, mata a alma. Não é isso? Nossa, isso é... E os ciclos, eles precisam ser quebrados. Se seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou sua família cometia o adultério, não é por isso que você vai ter que levar para a sua história. Então, você precisa dialogar, como a Elizabeth está falando aqui, né? Tentar construir, reconstruir, porque a gente casa achando que é um mar de rosa, que vai ser um mar de rosa, né? Até a segunda página. Quando a festa acaba, né? Quando a festa acaba, o negócio começa. Tem gente que nem passa da lua de mel. Oh, meu Deus. Uma Já que amiga é me falou verdade. de uma palavra que eu vi na lua de mel há 35 anos, Meu que eu nunca esqueci. Deus. Falei, não jogou Meu fora Deus! ainda. Tadinha. Aí eu ainda falei, mas tudo bem, você ouviu essa palavra, mas você ouviu depois Eu Te Amo? Você ouviu nesses 35 anos, que bom ter casado? Ouvi, falei, só guardou aquilo, por favor. Manchou, doutora. Não é, a gente tem que ter uma lixeira para jogar essas coisas. Com Verdade. Eu vou certeza. aproveitar, vou fazer uma pergunta aqui sobre finanças, sobre dinheiro. Adoro. Mas eu quero que nessa pergunta você fale para mim um pouco como foi o início do seu casamento com o pastor Roberto Inácio, porque eu sei, gente, porque ela é minha pastora, mas vocês não sabem, nem os nossos telespectadores. Eu sei que foi bem difícil financeiramente, né, pastora? Foi E, sim. no entanto, vocês estão aí com 52 anos de casados. E próspero. A minha pergunta é, aí depois tu conta pra eles, tá? Com a vida financeira cada vez mais apertada, o estresse e a ansiedade sobre o dinheiro estão destruindo mais casamentos do que o próprio amor, né? Às vezes tem até amor, mas não tem dinheiro, então acaba. Mas todo casamento, se você não casou com um rico, com aquele homem de lá, o Musk lá dos Estados Unidos, todo casamento começa sem dinheiro, gente. É difícil. Mesmo as famílias abastadas, os filhos, eles vão ganhar uma mesada e vão casar e vão se formar. Gente que está fazendo medicina aí, está esperando ganhar dinheiro. E quando forma, ainda ganha pouquinho. Entendeu? Então, não é só de quem está desempregado, de quem não estudou. Nós casamos, né, na igreja, eu e ele. Eu conheço ele desde menino. E a mãe dele morava na Maré, na Nova Holanda, e eu na Maré também, na Baixa do Sapateiro, né? E a gente era pobre de marré. Aquele assim, de botar uma roupa, fazer um bordado, um negócio para parecer outra, essas coisas. E a gente, para casar, como eu morava com a minha mãe, então tive que ficar com a minha mãe, eu e ele. Foi uma época difícil, nós ficamos desempregados, eu trabalhava às vezes e ele estava desempregado, então a gente viveu todo esse pouco dinheiro. Até do que eu morei num barraco atrás da igreja, né? A igreja que é nossa hoje. E uma vez, naquele barraco, eu sou muito de rir. A minha marca no casamento é alegria. Eu sempre falo isso para os casais. Eu amo rir. E a gente brigou, discutiu, porque sem dinheiro é horrível, né? É horrível. Não dá muito gás, né? E ele virou para mim e falou assim, eu sei muito bem por que você casou comigo. Eu falei, por que eu casei com você? Pelo meu dinheiro. Gente, eu ri tanto que dinheiro. Você tá doido. Eu datilografava para uma casa publicadora, para o pastor Antônio Gilberto, eu fazia uma apostila de 30 páginas por noite. Nossa. Máquina manual, para eu poder ganhar aquele dinheiro no dia seguinte. E ele, tadinho, vendendo galinha, olha, tudo, a gente fazia tudo para sair daquela situação. Mas hoje, depois nós saímos, trocamos, mudamos dali, fomos para Fazenda Botafogo. Foi um período assim, desempregados. Eu fui socorrer uma amiga que teve uma crise nervosa, eu nem sabia que ia entrar nessa área. Fiquei com ela. E a gente conseguiu ali o apartamento, uma bênção de Deus na nossa vida, porque o apartamento era, parece que 4 mil. Nós não tínhamos nada. Mas ele trabalhou num banco há muitos anos. Ele foi lá no banco, pediu o gerente para emprestar o dinheiro para ele. A gente falou, Robertinho, o que eu faço com você? E emprestou o dinheiro. E nós compramos um apartamento sem piso, sem nada, mas uma casa, porque eu fui socorrer alguém. Olha como a vida Deus te vai pega. colocando, Você né? tem que estar no lugar certo para receber alguma coisa. Eu precisava estar lá para ver aquele apartamento e correr atrás. Então, a vida foi melhorando, melhorando. Hoje nós temos a nossa casa, nós temos as nossas filhas, casaram. E a vida mudou muito.
sabe? Mas eu aprendi a conviver com pouco e com muito dinheiro. Não é muito agora, mas é o suficiente para você ter um dinheirinho guardado, uma poupançazinha, ajudar um, ajudar outro, que, aliás, isso é uma forma de você ser abençoado, é socorrer pessoas. Socorra pessoas. Porque amanhã, quando mais velhos, alguém vai te socorrer também, mesmo hoje. Deus é que paga isso. Então, a gente melhorou muito. Eu saí do Jornal do Brasil, depois que a vida melhorou, eu estava no Jornal do Brasil, era secretária lá, de um diretor e vários homens, e eu saí para ir para o campo missionário. E no campo missionário, eu falei, meu Deus, como é que vai ser minha vida no campo missionário? Eu que agora tenho cartão de crédito, gasto tudo, gasto até mais. Quando eu cheguei no campo missionário, que de novo, aquela situação difícil, de igreja, né? Não tinha salário e tal. E ali, naquele lugar, eu lembro que eu fui para a sala e orei. Peguei minha carteira profissional e falei, Senhor, me ajuda a não gastar. Senhor, me ajuda a lidar com dinheiro. Botei na cabeça assim, ó. Me ajuda a lidar com dinheiro, porque eu não sei lidar com dinheiro. O que eu já tinha ganhado, eu já tinha gastado tudo. E o Senhor me ajudou. Então, hoje eu sou a pessoa que mais sei lidar com dinheiro lá em casa. A gente é bem regrado. Isso ajuda filho, ajuda todo mundo. Mas quando você é regrado, quando você entende que aquele dinheiro não é tudo para hoje, você fica muito bem. Cartão de crédito é um só. E de preferência na gaveta, não na bolsa. A gente tem que aprender. Porque se nós não aprendermos, nós nunca vamos ter. Fora que se eu puder passar para a Bíblia, né? Lá em Gênesis, quando José saiu da prisão, Deus disse uma coisa linda para ele. Ele falou, vai passar, deu uma visão do Egito, vai passar 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Entenda que você está empregado, é 7 anos de fartura, é tantos anos de fartura. Porque se ficar desempregado, vai ser anos sem dinheiro. Então Deus falou para José assim, eu quero que você guarde 1/5 de tudo que entrar. Essa é a melhor conta para você melhorar a sua vida financeira. Guarde 1/5. 1/5 de 1.000 é 200 só. Para de comprar sapato igual uma doida. Centopeia. Para de gastar dinheiro, pizza. Faz pizza em casa. Aprenda a trazer para sua casa o que você vê lá fora. Hoje é dia de pizza, amanhã é dia de cachorro quente, faz em casa. 1/5 mudou o Egito em 7 anos, enriqueceu o Egito. Essa é conta de Deus. Vai mudar a nossa vida também, porque quando Deus fala, ele se responsabiliza pelo que ele falou. Mas a gente não guarda nem 200. Pensa bem. Como que você quer melhorar? Como que você quer ter dinheiro se você não consegue controlar a sua área financeira? Baseado nessa pergunta aí. E a gente muitas vezes vai para o casamento para ser sustentado. Uma vergonha isso. Concordo. Uma vergonha isso. Os homens hoje estão querendo se casar com mulheres que trabalham. Não é porque eles são exploradores, não, é porque está muito difícil a vida financeira no Brasil. 2 trabalhando é muito melhor. Para filhos, para a vida, para passear, para viajar, nem que seja uma vez por ano. Isso aí, né? Que delícia. Eu dei um Google, sabe, doutora Elizabeth, e eu vi que em 2023 o Brasil registrou uma queda de 3% no número de casamentos. E neste mesmo ano registrou um aumento de 4,9% em divórcios, em 2023. A pergunta é, nós estamos perdendo a capacidade de perdoar ou somos incapazes de pedir o perdão verdadeiro, de verdade? Eu acho perdoar muito difícil. Eu não consigo perdoar na hora. Perdão instantâneo não é comigo. Eu preciso de um tempinho. Mas eu sei que eu preciso perdoar. Então, se é no casamento, já aconteceu várias vezes, eu falo assim, depois a gente conversa, que agora não vai dar certo. Como eu disse, eu gosto de conversar. Se a gente discutir agora, a gente vai brigar. Sabedoria, né? Sabedoria, né? Mas esse tempo é necessário. Eu não consigo perdoar instantaneamente. Eu acho que o perdão instantâneo, para mim, é eu amanhã estar pensando do mesmo jeito. Quando eu consigo perdoar, eu digo, tá perdoado, tá arriscado, tá cancelado. Sabe o cancelado? Sim. Tá cancelado. Então, na verdade, tem pessoas que também têm dificuldade de pedir perdão. Homem tem mais dificuldade de pedir perdão do que mulher.
A mulher tem mais dificuldade se ela for melancólica. Esse é um outro dia que a gente pode fazer só temperamento. Olha aí. Adoro temperamento. Sábado agora eu dei uma aula de 9 a 12h30, já estava cansada. Temperamento, depois a gente faz o teste. Então, o melancólico, ele é muito fechado e muito seguro dele mesmo. Então, ele tem dificuldade de pedir perdão. Se for um sanguíneo que nem eu, minha filha, a gente pede perdão Rapidinho. logo, eu só quero viver livre disso. E o fato de eu dizer que eu não perdoo instantaneamente, mas eu perdoo quando eu penso. Falo, gente, também nem fez por causa disso. Que bobeira minha também. Eu acabo perdoando, não demora muito não. Mas é interessante que esse perdão não instantâneo, Jesus falou uma coisa linda em Mateus, no Sermão do Monte. Ele falou assim, perdoe, se alguém tem alguma coisa contra você, e no meu caso eu digo, ou vice-versa, né? Que Jesus não falou vice-versa não, mas eu que estou falando. Então, Jesus fala assim, perdoe enquanto vocês estão andando no caminho. Eu entendo que é uma jornada para a gente olhar para aquela pessoa com outros olhos e falar, gente, por que eu ainda estou guardando isso? Tão bom liberar, porque perdão libera. Perdão liberta. Perdão me deixa vazia para novas construções. Se você não perdoar, você vai virar acorrentado. Vai, você, Né? e você vai ficar, Dentro você da não vai casa. perdoar a primeira. Falta a de segunda, perdão dá o até terceiro. câncer. Não, isso que eu queria falar. isso é verdade. Muitas enfermidades, e principalmente o câncer, não só o câncer, eu estava lendo, essa noite vocês me botaram para ler, né? Eu estava lendo problemas vasculares, coração e AVC. Falta de perdão. Porque você está ruminando. Já viu um camelo ruminando? Aquilo ali, horas ruminando, a gente rumina. Quando olha para o outro, isso é miserável, e não sei o quê. Até parece que nós também não ferimos. Todos nós ferimos. Então, o perdão é ultra necessário. E para quem não consegue perdoar, peça ajuda. Você pode conseguir até na oração. Eu já consegui na oração. Uma pessoa que eu demorei a perdoar. Falei, Jesus, eu preciso perdoar. Me derrama um espírito perdoador. Sou tua serva, tenho teu espírito, me ajuda. De repente vem uma lágrima quente, assim. Sabe aquele choro quente que vem de lá do fundo da alma? Perdoou, acabou. Amém. Peça ajuda. Porque o perdão, ele segura você. Amargura, O perdão, ele né? te amargura. Tem pessoas que são amarguradas até hoje por uma palavra, por uma ação que foi tomada. E aí, isso, você vai casar e vai levar aquilo para o casamento. Você vai ter filho e vai levar aquilo para a criação. Então, é melhor a gente, hoje, ouvindo isso, começar a se desligar e ter um espírito perdoador, que a gente vai ser mais feliz e não vai ter câncer. Foi o que você colocando aí, né? É o caminho para um casamento dar certo, que é perdão diário. Casamento é perdão diário, é doação diária, né? Mas a Eliane falou sobre o alto número de divórcios. Ah, sim, você falou do divórcio, eu esqueci, Eliane. Será que isso é porque nós não estamos passando pelo processo que temos que passar do conhecimento ao outro, namorar, noivar, que antes, né, era aquele preparo para o casamento, tanto do casal, né, como conhecer as famílias, porque as famílias também destroem, né? Verdade, o divórcio é o caminho mais fácil. O divórcio é o caminho mais fácil. Eu não vou perdoar, tá bom, vai embora. A minha vida vai mudar, vai melhorar, não vai não. E todo mundo que eu aconselho para o casamento, e eu só faço um casamento se eu aconselhar essas pessoas 4, 5 vezes. Primeira coisa que eu pergunto, você conhece essa mulher? Você conhece esse homem? Conhecer como? Como ele é com a família? Como ele trata a mãe dele? Vai tratar você pior, porque a mãe é melhor do que a mulher, na cabeça do homem, e vice-versa. Como na rua, ele é explosivo, ele briga fácil, ele bate nos outros, vai bater em você. Na hora que vocês discutirem, e ela também, ela vai te jogar um copo, uma faca, um negócio, entendeu? Porque são pessoas explosivas que não têm controle. Então, esse conhecimento é que vai fazer o casamento melhor. E eu canso de falar isso com as pessoas. É melhor não casar do que desistir depois. Que nada, doutora Beth. A gente muda o outro depois que casa, não tem Muda. essa... Não, Não tem isso. O amor molda. Como a gente falou do perdão, para você perdoar, você tem que reconhecer. Como foi a criação do outro,
sabe? Até onde ele foi pobre demais. Ele sofreu muito, ele apanhou muito. Isso. Então, quando você entende isso, você consegue perdoar. Fala, meu Deus, ele também já penou tanto, já sofreu tanto. Agora, nessa questão que a gente está falando exatamente do divórcio, o divórcio é o caminho mais fácil. Como eu digo, estou presa a várias pessoas pedindo para não divorciar agora. Porque dá para esperar um pouquinho. E sempre falo, enquanto você espera esse tempo, acresça a sua vida alguma coisa, acrescente, melhore, que de repente você nem vai precisar chegar lá. Esse é o caminho mais fácil. 2024, nós tivemos de 40% a 50% de divórcios no Brasil. Nossa. 26% no meio dos evangélicos, 26%, de 26 a 34. Já foi-se o tempo que os evangélicos não se divorciavam. Nossa. Então, nós estamos vivendo uma realidade muito difícil. Aí fica um monte de mulheres divorciadas, homens divorciados, totalmente doentes emocionalmente, porque não resolveram os problemas, tentando casar novamente. E casam. E como é que fica o segundo, terceiro casamento? Tenho um conhecido que ele está no 7º casamento, né? E ele falou que se ele tivesse a maturidade que tem hoje, estaria com a primeira. Sim. Eu Eu acho conheço que gente louco que isso. fala isso também. O amigo da Eliane é o Fábio Júnior? Eu fui pregar uma vez na África do Sul. Passei 21 dias na África do Sul. Rosa foi comigo. Eu fui pregar, ela foi cantar. E a pessoa que nos deixou lá na casa dele e tal, ele falou assim, a segunda mulher dava tanto problema e eu estava lá. A criança tinha 5 meses, a criança não dormia de Meu tanta Deus. perturbação. Eu pegava a criança, levava para o meu quarto, a menina dormia na hora. Aí a mulher dizia assim, por que você faz isso? Ela dorme. Eu digo, paz, filha. Sua filha, com 5 meses, já sabe o que é paz. Essa pessoa, marido, falou assim, pastora, se eu tivesse tido com a primeira a paciência que eu tenho que ter com essa, eu estaria casada até hoje. Verdade. Esse tenho que ter com essas 4 aspas assim, é para dizer, não tem como eu largar agora. Mas largou de novo. Eita. Não deu para segurar. Porque depois que você faz o primeiro, Parece que vai. fica, né? Mas é fácil, né? Difícil é segurar a rédea, difícil é calar a boca, difícil é não competir. Passa pelo autoconhecimento. Com certeza. Com certeza. Porque o autoconhecimento meu me dá segurança de quem eu sou. Isso. E até onde eu posso ir. Me dá uma autoestima boa, que eu não dependo só de marido. É isso aí. Eu dependo de mim primeiro. E ele vem acrescentar. Mas a pessoa casou para ser feliz, ser feliz, ser feliz. Entendeu? Então, quando você depara com uma bacia de louça, com uma pia de louça, você morre. Sabia que ia ter louça? Não, tá maluca? Hoje foi no meu ponto fraco, eu odeio a louça. Não, mas você sabe que eu dou sempre uma coisa boa para louça, tá? Esse negócio de ficar lavando louça toda hora é coisa de doido. Eu Pra ser também acho. estressado. Eu tenho umas bacias bonitas que eu trago de São Paulo, minha filha mora em São Paulo, eu trago lá de Pedreira, umas bacias bonitas, bonita mesmo, cheia de bolinha. Eu pego a minha louça já molhada, sem lixo, coloco lá dentro, com a bacia grande, boto um pano de prato lindo em cima e falo, depois eu te pego. Que coisa linda, Que né? agonia é essa de lavar louça toda hora? Eu só não gosto que fique tudo dentro da pia, porque a pia eu preciso usar para cozinhar. Roupa também. Alguém é lavadeira que lava a roupa todo dia. Sabe aquela música? Lava a roupa todo dia. Que agonia! Meu Deus! Para que lavar roupa todo dia? Lava uma vez. Ou se sua família tem 20 pessoas. Tem gente que não pode ver uma cueca suja que quer lavar. Eu digo que as pessoas estressadas demais. E a gente pode diminuir isso e viver mais. Vê um filme, conversa com alguém, lê um livro. Deixa a louça lá. Acrescenta, deixa tampadinha, bonitinha, que se Isso. chegar uma vizinha fofoqueira, vai pensar que tá Nossa, tudo que lavadinho. linda essa bacia, Entendeu? é. Não é? Meu Deus, porque é minha casa. Então, será que é minha mesmo ali? Se for minha, eu vou ficar mais feliz. E como a gente falou, a gente tem que se amar. O autoconhecimento é eu saber não só o que eu sou, mas até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir. E conhecer também a pessoa que está do meu lado. Qual é o temperamento dele? Como é que foi a criação dele? O que esse menino já passou?
Como é que eu convenço essa pessoa a se moldar a mim enquanto eu me moldo a ele? Porque mudar ninguém muda. Mas molda-se num molde tão bom que o casamento fica uma delícia. Eu hoje faço algumas coisas que só o Roberto faria. E ele faz algumas coisas que só eu faria. Toda aquela alegria dele, aquela brincadeira dele, e eu que era assim. Brincalhona, piadista, sou até hoje, né? Mas ele moldou-se a isso, porque ele era muito sério. Então, o autoconhecimento, pelo amor de Deus, leia sobre você, veja sua autoestima, melhore, que, olha, muitas coisas do casamento vão ser tão pequenas diante do que o casamento é. Ainda falando de divórcio, eu vou fazer uma pergunta. É verdade, você acredita que as pessoas que têm relação sexual antes do casamento, elas têm uma probabilidade menor de se divorciar? Porque tem gente que diz, né? Ah, não conhecia antes, nem sabia se eu ia gostar, não sabia se era bom, não é isso? Aí agora eu casei e não gostei, eu vou me divorciar. Tem isso, né? A resposta é não. Porque os Estados Unidos, essa pesquisa que eu dei de 40% a 50%, os Estados Unidos, todo mundo, primeiro tem a vida sexual, não vou falar assim de igrejas e tal, mas no geral, a sociedade americana, primeiro tem sexo para depois casar. Tanto que você cansa de ver os filmes que eles estão morando juntos há um tempão e de repente ele ajoelha e fala, quer casar comigo? E dá o anel. Porque tá bom no sexo, não é só o sexo que eles querem, já que eles não têm que nessa condição nossa aqui de não fazer nada até o casamento, principalmente dos evangélicos. E aí, mas se fosse isso, se desse menos divórcio por causa disso, o divórcio lá seria menor. Mas é de 40% a 50%, no geral. É muito. 2024, hein? É muita coisa. Muito o meu neto, por exemplo, vive com uma menina que ainda não se casou. Ele falou, vó, não vou casar agora não. Mas já vive com ela há 11 anos. Não. Entendeu? Eles não têm essa necessidade. É só quando o romantismo brota, quando cai aquela flor rosa, ele viu alguém casando, dá vontade de casar também, porque eles não têm essa necessidade. No entanto, o divórcio é muito alto. Tá? E para nós evangélicos que prezamos e ensinamos que a moça espere, até porque nos Estados Unidos, como não tem essa cultura, se você casar com uma pessoa nos Estados Unidos e outros países, né? Na África que não é, nem na Arábia, vai tentar, né? Naqueles lugares lá. Mas quando nós não temos essa cultura, lá não tem essa cultura da virgindade, aqui tem. Até o camarada que pinta e borda, como jovem, a juventude dele toda, quando ele casar, ele quer uma virgem. Por quê? Ele já não desvirginou um monte de gente, mas ele quer uma virgem. Olha só. E, no entanto, o divórcio está super alto também no Brasil. Com virgem ou sem virgem. Na igreja, que a gente preza pela virgindade, está muito alto também. Então, independe. Eu estou falando de divórcio, é uma saída preguiçosa. Eu falo de preguiçosa porque eu trabalho muito, porque eu estudo muito. Sabe? Eu fiz faculdade, eu passei no Enem com 62 anos. Estudei pra caramba, eu era mais velha na UFRJ, eu era mais velha na Estácio de Sá, eu era mais velha em todo lugar. Parabéns. Você tem que correr atrás, meu irmão. Em sala de aula, eu já vi gente que não me aceitava nos grupos. A professora queria 6 no grupo, ninguém. Eu falava, gente, seu grupo precisa de gente? Não. Eu sabia que tinha vaga porque outros vinham. Falei, professora, não consigo o grupo. Aí ela, Beth, pode fazer sozinha. Eu falei, não, vou tentar mais. Até que um grupo pronto falou, nós perguntamos à professora se você podia entrar no nosso, ela deixou. Olha, aquele grupo nunca mais me esqueceu, aí a turma todinha queria, porque eu estudo pra caramba, gosto de estudar. Então, nós fizemos, no dia ficou todo mundo, a menina advogada já, não quero apresentar. Falei, me dá esse negócio aqui que eu apresento, que eu adoro mesmo, palco, auditório, microfone, sabe? Então, a vida é uma briga. Então, é muito fácil divorciar. É muito fácil sair fora. Mas, como a gente já falou antes, lá na frente você vai dizer, está pior agora do que antes. Vai dizer. Dificilmente não vai dizer. Infelizmente. É uma covardia, né? Uma covardia de enfrentar o problema de frente. E aqueles casais que já não estão dando certo, que está uma confusão danada em casa e permanece por conta dos filhos?
que você diria sobre isso? Nós até comentamos isso já. É. Eu disse que eu acho uma boa razão por um tempo. Eu acho uma boa razão. Ainda mais se os seus filhos não estão sendo atingidos pelos problemas. Se há briga, pancadaria, aí não tem jeito. Abriu e acabou. Tá? Mas se há uma coisa lá dentro do quarto, se vocês ainda vivem uma vida, sabe, de sentar, de conversar, de sentarem à mesa, eu aconselho a deixar as crianças crescerem mais um pouquinho. Porque quem mais sofre no divórcio não é o homem nem a mulher, são os filhos. Mas eu falei também, enquanto você espera, se prepare para a vida. Estude mais. Faça um Enem, faça alguma coisa, aquela profissão que você queria antes, seu sonho de antes. Se prepara ali mesmo, dentro de casa. Porque você vai gastar o dinheiro dele ainda. Entendeu? Então se prepara ali mesmo. Depois, quando você resolver, seus filhos já estão mais. Eu trato pessoas assim. Seus filhos precisam entender que vocês estão infelizes demais. Quando eles entendem isso, está na hora do divórcio. Perfeito. Infelizmente, né? E a senhora está sempre falando assim, eu trato casais, eu trato pessoas. Assim, eu estou com um problema no casamento. Eu devo procurar ajuda para uma terapia individual ou eu devo priorizar para uma terapia de casal? O que a senhora sugere enquanto psicóloga? Se é um casal, deveria ser o casal, mas eles não vêm. O marido dificilmente vem, ele tem que te conhecer muito para vir. Tá? Tem que gostar de você, conhecer. Tanto que na igreja eu atendo como pastora, porque eu não posso atender como psicólogo na igreja, cobrar essas coisas todas. É difícil vir o casal. Mas quando ele vem, ele fala, nossa, foi bom demais, eu quero conversar mais, eu quero... Sabe? Porque eles ficam com medo da gente jogar a culpa neles. E o casal, os dois lados têm suas culpas para serem tratadas. Mas, se o marido não vem e ela aceita fazer o tratamento, eu preciso analisar se vale a pena. Porque se é, por exemplo, violência, não vale a pena. Eu vou ficar falando com ela, apanha, apanha, apanha? Não vou. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Então, tem coisas que, quando ela me diz a primeira vez, o problema é esse, eu digo, eu não posso tratar um só. Eu tenho que fazer uma avaliação e tratar os dois. Agora, se é para levantar a autoestima dela, como eu estou falando aqui, não larga agora, vamos embora, se trata, espera um pouco. Sabe o que é isso? Faça tudo o que você puder. Para quando chegar a hora, você falar, eu fiz tudo o que eu podia. Tem coisa melhor do que a gente ter essa consciência? Procurou psicólogo? Procurei. Conversou? Conversei. Orou? Orei. Sabe? Tomou remédio? Tomei. Sabe? Tive diálogo? Tive. Tudo que eu... Preparei os filhos? Preparei. Aí, fazer o quê? Mas, normalmente, a gente ajuda elas. Por quê? Elas também têm alguma coisa que precisam ser trabalhadas. Tá? Pode não ser uma culpa total, mas todo mundo tem, como eu falei. São dois. Vieram de famílias diferentes, educação diferente, isso aqui é o quê? Ela também. Quando eu trato aquela birra dela, quando eu trato aquele ciúme dela, quando eu trato coisas nela, ela começa a se tornar uma mulher melhor. Não só uma esposa melhor, uma mulher. Ela, antes de ser esposa, ela é mulher. Nós somos esposas, mães, dona de casas e filhas e avós, mas a gente é mulher. Então, quando ela consegue se tornar uma mulher melhor, ela já, muita coisa para ela já é bobeira, deixa para lá. Esse camarada sentado domingo vendo o jogo, deixa ele ver jogo, que ele é homem, tem que ver jogo mesmo, né? Mulher na rua, não. Entendeu? Então, você vai meio que fazendo dela também uma pessoa emocionalmente melhor. Ela começa a melhorar da ansiedade, ela começa a melhorar do estresse e começa a melhorar da depressão. A depressão ela já pode ter trazido da família dela, que é coisa do passado. Juntou com o casamento que não foi bom. O estresse é do dia de hoje. Roupa, comida, não sei o quê, trabalhar, porque a mulher tem 2, 3 turnos, enquanto o homem tem um só. A não ser que já seja aquele maridão, né? Que ajuda em tudo. Raríssimo. É raríssimo. E aí sim, quando a gente consegue mudar essa mulher, sinceramente, 30% das queixas dos dois já vão mudando. Ele mesmo fala, caraca, essa mulher tá legal, sabe?
Eu vou sair com as amigas, tá? Vou tomar um café, tudo bem? Nossa, ela tá, sabe, ela tá leve, costuma melhorar. Se ela vier e de coração, e sem a gente acusar ele, porque não estamos tratando ele, estamos tratando o lado de cá. Fortalecer esse emocional, né? Pastora Elizabeth, vamos conversar um pouquinho sobre os casamentos atípicos? A gente sabe que tem um índice enorme, né, de casais que se separam quando descobrem um diagnóstico de algum filho com alguma deficiência. E, normalmente, as mulheres ficam abandonadas, sozinhas e enlouquecidas. E aí eu queria que você falasse um pouco para essas mulheres que estão aí passando por isso, né? Será que ainda tem como resgatar esse casamento? Primeiro que eu quero dizer para elas que eu acho uma covardia muito grande. Eu sempre vi isso como uma covardia. Eu vejo casais, dificilmente eu vejo, mas eu vejo, dos homens que seguram junto, sabe? Autismo, ele segurando. Tem um amigo nosso que é autismo 3, o menino dele. E ele segurou os dois, se propuseram, ela foi trabalhar, porque ela ganhava muito mais, e ele cuidou dos filhos, e isso numa boa. Que o segundo menino também é acelerado, não tem autismo, mas é. Então, eu acho isso uma covardia. Só que o marido vai embora, não é culpa, não. É porque o homem é fraco para isso. E nem está te culpando. O homem é fraco para problema que não se acaba, sabe? Porque quando é um problema que dá para conversar e resolver, ele ainda fica. Mas um problema para a vida toda, ele fala, eu não aguento isso. Eu não aguento isso. E não pense que ele sai sem culpa, não. Outra coisa que antigamente, e ainda hoje muita gente pensa, a mesma coisa você falou da família típica, eu quero só falar de quando nós, mulheres, temos uma filha ou um filho que o marido só quer homem. Ele não sabe que quem dá o homem é ele. Quem dá o Y para o nosso X é ele. Se não vier o Y, não é menino, é menina. Então eu vejo os nordestinos, e muito antigamente falando isso. Essa mulher só teve menina, eu vou arrumar um que me dê um menino. É ele, a culpa é dele, não é nossa. Pelo amor de Deus, alguém fale isso. A mesma coisa é quando vem um diagnóstico como esse. Quando a pessoa sai fora, ela está dizendo assim, não fui eu. Eu não faço filho com defeito. Eu não faço filho com defeito. Mas o defeito já está nele, já está na mente, porque deveria ficar ali. Mesmo que ele não fizesse os cursos que ela precisa fazer. Eu sei que você tem uma filha típica. Eu conheço Sayonara também, que está no Sul agora com uma neta típica, sabe? Lutando muito. Eu acho uma covardia tão grande, sabe? Da pessoa sair. Agora, tem maridos que até saem do casamento, mas ficam com os filhos, como você falou. Ficam dando força para os filhos, leva ali, leva aqui. Mas a dor do lado de cá é a ausência do marido, não é a ausência do cuidador do filho. Então, essas mulheres, Ciclé, elas precisam ser tratadas. Para quê? Para elas se autoconhecerem, saberem que, eu não vou dizer que Deus permitiu isso, mas também, veio para a sua mão, veio para a mão dela essa criança, sabe? Significa que a capacidade para criar está ali com ela, sozinha ou acompanhada, sabe? E Deus vem junto e ajuda e abençoa. Eu acho também que a igreja tem que se mover mais para ajudar, porque mais do que nunca os atípicos estão dentro das igrejas. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, mas eu fui fazer um fórum na Igreja Batista da Vila da Penha, está até na igreja lá, no site deles, e o fórum foi criança. A criança e a igreja, a criança e a adoração, e a criança atípica e a igreja, e a adoração. Antes do terceiro quadro, porque é um quadro de 10 perguntas, e o louvor canta 2 músicas. Depois, segundo e terceiro. Antes do terceiro, subiu uma menina, não sei se eu te falei isso, com síndrome de Down. Tinha uns 13 ou 14 anos. Eu assisti vocês nesse dia. Ela subiu para o púlpito. A mãe ficou desesperada na escada. Quando ela subiu, estava eu e Sayonara. Eu amo a Sayonara. Aí eu falei assim, senta aqui. Ela subiu, estava no chão, falei, senta aqui com a gente. Ela queria o meu microfone. Falei, peraí que eu vou pegar um para você. Aí falei com o irmão para trazer o microfone e fiz assim, sem som. Ele trouxe.
Olha, ela cantou, ela não falava, não. Ela cantou, ela riu, ela brincou e continuou o negócio. No final, tinha uma pergunta que nos tocou a todos, né? A pergunta era, o que eu faço quando a igreja não entende que o meu filho teve uma crise e não uma birra? Nós precisamos saber o que é birra e o que é crise. Perfeito. E gente, mesmo, né? eu falei, gente... Aí eu falei, vocês viram essa menina subindo aqui? Sabe quem mandou essa menina subir? Foi Deus. Dá licença, mas eu vou agora espiritualizar. Porque não tinha como ela subir aqui, é alto, tem os diáconos. Falei, a mãe dela está ali agora, desesperada, para pegar. E alguém pode estar pensando, por que não arrancam essa menina de lá? Eu falei, porque não tem que arrancar. Ela é membro da igreja, ela nasceu aqui. A igreja precisa, mais do que nunca, aprender a conviver com a mãe, sabendo que não é birra, ela está tendo uma crise. Sabe? Mete o chinelo na sua boca, porque você não sabe o que a pessoa vive, o que está trazendo aquela crise. Pode ser de gente em volta, pode ser de alguém que abraçou, pode ser tanta coisa, barulho. Então, eu penso que momentos como esse aqui do C3D podcast, gente, que tempo bom, quanta coisa a gente pode falar. Agora eu quero ver toda vez. Que tempo bom para a gente falar para as pessoas. E os maridos, sejam fiéis com o que vier desse ventre, é seu, foi sua semente. É dos dois, meu Deus do céu. Juntos vocês vão conseguir, vai dar certo. Vai, meu Deus. Eles sentem, né? Eles certo. se envolvem, vai dar certo. Sabe? Abandonar não é o caminho, não é o caminho nunca. Essa criança vai desenvolver se vocês dois juntos se apoiarem. E aí sim vocês vão entender qual é a verdade de um casamento, que é amor. Porque esse fruto é seu, né? Esse de fruto amor. é nosso, né? E é possível você viver casada, sim, com uma filha ou um filho atípico. Eu já vou para 36 anos de casamento, então é possível, né? Claro que o meu marido é um marido que ajuda, tá junto. É um maridão. É a raridade. A raridade. E a pedra preciosa. É verdade, ele é meu companheiro mesmo. E aí a gente tá aí na luta. Engraçado que ela tanto eu vou dizer assim, segura por você ou por ele. Se precisar segurar, na hora que precisa segurar, naquele hora, vem cá, os dois. Porque ela se sente cuidada por ele também. E ela, quando ela quer subir no púlpico, ela ama cantar, né? Soltar o microfone e acabou. Carol, beijo, Carol. Então, ela olha para ele na bateria e ele fala, não vai sentar. A gente fica e ela vai sentar, ela não sobe. Entendeu? Então, os dois têm um papel muito importante na vida dela. E isso serve de espelho e de exemplo para aqueles casais que ainda não saíram de casa, que estão bem, que o marido está lá. E tem uma coisa, hein? Todo filho, ele gosta muito da mãe até 5 anos, tá? Depois é o pai. A adolescência, ele difere um pouquinho dos dois, mas é sempre do pai. Lá em casa, as meninas sempre amaram mais o pai. Os netos sempre amam mais o pai também. A Lúcia Raquel amou É o mais. pai, eu perco, assim, eu sou a segunda, não tenho problema nenhum com isso. Eu ficaria Eu fico muito mais orgulhosa. triste. Eu ficaria muito mais triste se elas me amassem e não amassem o pai. Elas me amam, mas eu que dei a chinelada também. No tempo que podia dar, né? A mãe dá o No limite, tempo né? que Aí podia- fica essas marcas. A gente é o limite, come essa comida. O pai escova o chega, dente. escova o dente, troca essa roupa, não coloca essa roupa. Até elas serem mães, que elas vão reconhecer. Desse jeito. Mas todos são apaixonados por ele. Aliás, os irmãos E dele também. Eu todo quero mundo. te fazer ao vivo aqui um convite a você e a quem está nos ouvindo. Nós vamos fazer uma imersão justamente falando sobre a questão atípica. Ah, A questão que maravilha. atípica nas igrejas, nas empresas, nas famílias, nos casamentos, não é isso, meninas? Nos hotéis, escolas. Nos hotéis, escolas. Então,
Espera aí que vai chegar já. Gente. Ainda este ano vai chegar a nossa Aguarde que tem imersão. novidade. E avisarem para as mães atípicas, avós, pais, para participarem, né? Com Nossa, certeza. vai ser muito bom. Doutora, e vamos lá, estamos chegando no final, né? Ai, que Pena, né? Mas qual seria, assim, seu principal, assim, conselho, né? Como psicóloga mesmo, como mãe, como pastora, para que esses casamentos fossem duradouros, né? Pudessem crescer em amor. Quais são os conselhos? Vamos lá. Primeiro, não desistir fácil. Eu quero colocar esse fácil, assim, bem longe. Não, já está na hora. Não, mais um pouco. Caminha mais uma milha. A Bíblia manda caminhar mais uma milha, sabe? Caminha mais 1.000 metros, mais 1.000 metros, mais 1.000 metros, mesmo que você não esteja bem. A única separação que eu faço é se for violência física e se for também essa violência psicológica muito forte, não apenas alguma coisa que dê para você conversar e dizer, olha, isso está errado, isso é violência e tal. Então, eu sei que também é muito difícil a violência psicológica, mas a física dificilmente vai passar. Você precisa tomar uma posição. Tá? Eu já tratei um casal que tinha, né, essa violência física e ela ficava mandando as fotos para mim. Eu não era nem psicóloga, não, era pastora. E vieram, ela era da nossa igreja, ele não. E ela mandava, um dia eu chamei ele, falei, olha, se ela mandar mais uma foto, eu chamo a polícia para você. Eu chamo a polícia para você. Eu, Elizabeth. Porque não pode bater. Ela é sua dependente financeira, ela não tem para onde ir, ela tem 2 filhos, sabe? E ela pensa nisso. Mas se você bater de novo, eu chamo a polícia para você. Como se, a gente como psicóloga, uma criança disser, se eu perceber pelos testes, porque ela não vai dizer, que ela foi abusada, eu tenho que chamar a polícia. Eu não posso deixar passar. A mesma coisa, eu estou atendendo uma adolescente, uma criança que quer se matar. Eu não posso ficar para eu mesma. Eu tenho que falar para a polícia, para a família. Dia desse, uma adolescente falou comigo, pastor, eu quero me matar. Você quer se matar por quê? Para castigar os meus pais. Pais que eu considero ótimos, só que ela não. Porque ela quer liberdade. Então, o preço da liberdade é eu morrer. O que adianta? Aí mesmo que tu não vai ter liberdade nenhuma. Mas eu preciso falar com os pais. Entendeu? Não tem como eu ficar no consultório só e depois ela se mata e eu faço o quê? A pessoa vai dizer, mas você não estava tratando dela. Então, tem coisas que a gente, sim, precisa resolver. Mas o restante, caminha mais uma milha, aguenta mais um pouco, melhora você, melhora a sua performance. Corta esse cabelo, faz a unha, bota um botox, faz alguma coisa para você ficar melhor. Reencontre no outro o que te encantou, né? Isso! Olha para ele e fala, eu gostei desse camarada, ele era maravilhoso. O que houve? Vamos tirar essa poeira aí que entrou? Caminha mais uma milha, que eu já vi muita gente caminhar, está casada até hoje. Encontraram o ponto de convergência. E não da divergência. Que coisa linda. Que Lindo. Vamos pro nosso Vamos fazer uma brincadeirinha? Topa? Topo, claro. Bora, eu então já bora, vi hein? no outro. Vamos lá. Começar? Posso começar? Pode. Então vamos lá. Uma palavra. Alegria. Um livro. Ai, como é que é o nome daquele livro que eu amo? Meu Deus do céu. Alguém já falou que te ama hoje? Alguém já te disse que te ama hoje? É lindo esse livro. Lindo. Amo. Elizabeth, algo inesquecível. Inesquecível? Inesquecível foi o dia que eu passei no Enem aos 62 anos de idade. Inesquecível. Inesquecível. E olha que eu cheguei lá, o segurança segurou no meu braço, hein? E falou assim, senhora, mãe não pode. Jura? Foi, mas eu tô tão tratada que eu falei, e a avó, pode? Aí ele me soltou. Ai, a senhora vai fazer? Eu falei, se tu me largar, eu vou. Eu já fui. Era a última, era 62 anos, a mais velha da sala. Foi um dia Homenageada, com certeza. E uma saudade. Uma saudade, minha irmã. Vai fazer eu chorar, cara. Ai, meu Deus. Minha irmã foi embora muito cedo. Elisete, o nome dela. Vamos embora, vamos soprar. Elisete, minha saudade. Uma referência.
Meu marido. Olha, Meu marido, Roberto Inácio. Roberto tá podendo, hein? Olha, que hoje nesse podcast... Poderoso, Me diz um sonho. Um sonho? Voltar a escrever os livros. Parei de escrever há muito tempo. Tem uns 20 anos. Agora eu tô doidinha para escrever de novo. E eu tenho Meus certeza livros. que, vem coisa Esses boa livros aqui. serão... Já tem o tema de um até, debatendo e aprendendo. Olha. Usando as experiências do debate, debatendo e aprendendo. Só que eu preciso de tempo. Estou fazendo o meu tempo, porque ninguém faz para você. Estou fazendo o meu tempo para voltar a escrever. E vai Amo voltar. escrever, amo poesia, Não deixe de ler. escrever. A gente, assim como a gente fica embevecido, né? Encantado te ouvindo, eu tenho certeza que ficaremos No também livro, te lendo. É uma delícia. Ela escreve muito. Não, bem. ela fala muito bem. Já assistiram, gente, debaixo da Rádio Melodia? Gente, ela arrasa. Eu tô Eliana, lá quinta-feira que vem. Olha, nós temos um mimo. E temos alguns Adoro mimo, eu só vim por causa do mimo. Isso aqui Ó. é seu. Gente, eu tinha visto o podcast, só vim por causa do mimo. Gostam desse Pra você. Amei. Elas são bordadas, gente. Elas foram bordadas à mão. Lindíssimas, E essa cor aqui é a minha. Eu já sei que é uma caneca. O poder do amor, amolescência. Eu tinha visto esse tema com vocês aqui, coisa linda. Eliane que escreveu. Eu sou amicíssima dos adolescentes lá na igreja, tá? Sou amiga deles. Tem uma canetinha aí também. Pra você É. assinar os autógrafos do seu futuro livro, hein? Ai, que linda. Olha, gente, que CD3. 3D Cash. Que lindo, 3D obrigada. Cash. Amei estar aqui. Eu tava nervosa, tá, gente? Doeu. Não, Foi bom. Foi um prazer mesmo. Prazer, e eu tenho obrigada. certeza que esse podcast vai chegar em muitos lugares. Aproveita, compartilha, manda pelo WhatsApp, faz tudo aquilo que é preciso, vai, bota coraçãozinho, faz comentários, fala alguma coisa que a pastora Elizabeth Manda vai pro seu responder. marido, pra sua esposa. Eu tô no Instagram, né? manda. Tô no Instagram lá. Também. Dá o seu endereço, fala pra gente. Onde achamos, Elizabeth Elizabeth? com Z e T mudo, elizabethinácio.pra, P de Paulo, PRA. Vamos colocar aqui embaixo pra você, É, não é melhor? É isso aí. Eu demoro a responder, tá, gente? Mas eu respondo. Gostou? Então vai lá, compartilha. É isso aí, gente. Até o próximo. Obrigada. Vamos dar tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. Até a Obrigada. próxima. Senhor, estamos aqui juntas para um benefício nosso e daqueles que vão nos ouvir. Por favor, Senhor, usa todo o conhecimento, todas as palavras, tudo aquilo que vai sair das nossas bocas, Senhor, para abençoar vidas, mulheres, famílias, que possam ser grandemente abençoadas agora, através desse programa. Nos ajuda, Senhor, por favor. Nós precisamos de Ti para o que vamos falar, para o que vamos compartilhar com essas vidas. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora. Podemos? Bora.